Muito bem, vamos falar um pouco aqui sobre a decadência cultural do brasileiro, que talvez seja até um problema nosso genético. Vamos colocar com essa estrutura. O brasileiro tem um problema genético, porque é um problema que de repente vem desde 1500, 1600 e faz parte da identidade do brasileiro. E como isso influencia hoje a nossa política, a nossa cultura e toda a nossa sociedade, que você tem que sempre provar mais. O povo brasileiro ele é muito invejoso, tá? Eu não sei se é porque a gente não tem uma identidade própria, mas a gente sempre está buscando mostrar para o outro que somos melhores, que temos mais. E isso reflete muito, que é justamente o assunto desse vídeo, precisamente o assunto desse vídeo, reflete muito na política, porque para você ser um bom político, você tem que ser razoável. Você tem que ser razoável em qualquer discurso que você faz. Você tem que falar bem sobre terras raras, você tem que falar bem sobre segurança cibernética, sobre engenharia aeroespacial, sobre energia nuclear. Você tem que saber sobre um pouco de tudo. E você decora, fala isso, você meio que tem um conhecimento médio decorado sobre tudo aquilo e tá bom. Para você ser eleito, para você ser um bom político, é isso que nos pedem, tá? E muitos se elegem sem nenhum garbo, né? sem nenhuma capacidade, justamente porque fez o dever de casa, que é o básico. O Zezinho, do interior do Maranhão, ele não pede que você tenha lido todos os versos do Augusto dos Anjos e que você saiba recitar de cor uma poesia do Baudelaire em francês. Ele quer que você fale o que ele quer ouvir, assim como a Patricinha de São Paulo, ela quer que você fale um discurso razoável ali que ela queira ouvir, e você não pode mostrar a verdade. Você não pode ser você mesmo, você não pode mostrar a verdade, você não pode mostrar como as coisas funcionam. E olha o que está acontecendo. A gente sabe que as duas principais vertentes do Brasil, ambas subservientes a um estado ou uma entidade maior, na qual eu não vou citar o nome, elas chegaram lá com um discurso básico, né? Um discurso raso, extremamente raso. E aí nós temos agora um partido, vou deixar bem claro aqui que eu não voto, tá? Eu não estou fazendo apologia ao voto de nada nem ninguém. Eu não acredito no modelo democrático do Brasil como ele funciona hoje. E tá tudo bem, eu vou continuar seguindo meus líderes. Quem for o líder, eu vou esperar que faça um bom trabalho, vou rezar para Deus que melhore a minha vida. Se bem que a influência de um político de Estado na minha vida é quase nula, tá? Mas vamos falar do Renan Santos aqui, que é o nome do vídeo. E o Renan Santos, ele querendo ou não, querendo você entenda ou não, ele é extremamente inteligente, tá? O Renan Santos, ele fala muito bem. E às vezes essa fala dele, rápida, acelerada, vamos colocar corrompida, é uma fala corrompida. Por que corrompida? Porque é completamente desviado do padrão brasileiro. Você acha a resposta muito rápida, inclusive o Peninha e o Renan Santos são iguais, é a mesma pessoa. Já viram o Peninha falando? Tudo é rápido, tudo ele tem uma resposta e consegue reclamar e consegue trazer o fato muito rápido. E isso é uma qualidade que assusta e até uma perversão, sabe, a cultura brasileira. E o Renan tem isso. E por ele demonstrar isso, essa inteligência, ele consegue dialogar sobre diversos assuntos e falar bem sobre eles. O brasileiro estranha. E a nossa principal reação dos jornais, dos jornalistas, dos políticos, a primeira reação não é se maravilhar com a capacidade de raciocínio dele, até porque muitas pessoas têm apreço pelo discurso, pela eloquência, né, pela gramática, pela literatura, então isso não apetece muitas pessoas. E aí quando ele fala bonito, ele consegue dialogar sobre mais assuntos,
as pessoas se sentem ofendidas. As pessoas se ofendem quando uma pessoa é muito inteligente. É por isso também que muitas vezes você tem que se fingir de burro, não pode mostrar o seu verdadeiro poder, porque as pessoas vão considerar a sua instrução uma afronta, porque no Brasil o normal é você ser mediano, é você ser ridículo, você ser simples. Não importa se você ganha muito ou pouco dinheiro, que também é outra história, outro campo completamente imaculado do Brasil. Mas o candidato Renan Santos, ele vem e faz um discurso. E quando ele faz isso, as pessoas entendem o que ele fala, mas elas se sentem ofendidas de tal forma que elas têm que reformular uma pergunta ou perguntar de outra forma, principalmente jornalistas, para tentar mostrar que sabem mais do que ele. Porque ele entendendo e explicando de forma clara e não deixando brecha e objetivo, como nenhum outro candidato faz, isso ofende os jornalistas. Como assim ele tem esse conhecimento? Como assim? Quem é ele no meio político? Aí dá a carteirada. Quem é ele que nunca ganhou nada para poder estar me dando lição de como funciona o Brasil, entendeu? E prejudicar e tá prejudicando ele. Porque veja, qualquer jornal que ele vai, as pessoas querem entender. E quando elas entendem, elas ficam ofendidas e perguntam, mesmo de forma errônea, mesmo de forma irracional, mesmo usando o emocional, elas querem rebater, retrucar, não, isso que você falou não é verdade, mas e se isso, inventam hipóteses, porque ele simplesmente acabou com aquela pergunta, ele acabou com aquela dúvida, só que não é nem para render eles fazem isso com Lula, com Bolsonaro, com Flávio, porque eles vão responder de maneira genérica e vai dar espaço para render, entendeu? E quando uma pessoa muito inteligente e instruída consegue conectar todos os pontos, eles ficam, tá, mas eu vou mostrar que eu também entendo um pouco. Aí começa a falar um pouco do conhecimento pessoal de antropologia, cultura, ciências, sociologia, e isso é muito engraçado, porque mostra exatamente o que eu passo, você deve passar também na sociedade brasileira, que é quando você demonstra ter muito conhecimento, a outra pessoa fica afrontada, e aí começa a dar suas carteiradas, né? Quando tem, por exemplo, carteirada de papel, de mestrado, de viagem, de formatura, não sei o quê, quando tem, nem sempre tem. E a gente só fica, ok, tudo bem, eu não me importo, porque eu não tô numa disputa para ver quem é mais inteligente, quem se parece mais com o europeu. Vamos ser sinceros, que é isso que o brasileiro quer, quem se parece mais com o europeu aqui, eu ou você? Eu, olha aqui, eu, sei lá, estudei tal coisa, eu sei falar francês, qualquer coisa nesse sentido. E mostra como a gente tá sujo, como nós, como pessoas brasileiras, estamos sujos, porque a gente não se vê como uma figura que pode ter o conhecimento. E quando a gente detém desse conhecimento, é uma afronta para o outro que tem menos. Ao invés de ser um objeto de estudo, como era com Leonardo da Vinci, com Buonarroti, qual era o nome dele? Com essa galera renascentista, com, sei lá, pessoal, com os românticos, você não usa o outro como objeto de inspiração. Você tá aqui, a pessoa tá aqui, cara, vamos estudar, me ensina aí para eu chegar aqui. É raro os casos hoje, ser professor hoje é muito raro. Não, o cara tá aqui, você, eita, eu tenho que provar que eu posso chegar, que eu sou do nível dele. Como eu vou provar? Eu vou tentar puxar ele para baixo, tentar puxar, pronto, tá aqui, tu é do meu nível, cara. Nesse campo, pelo menos, tu é do meu nível. Olha que ridículo, olha que filha da putagem que é o Brasil. E ninguém tem humildade para aceitar, para aprender, para entender. E é justamente por isso também que o Renan nunca vai ser presidente do Brasil, assim como o Enéas nunca poderia ter sido. Não estou comparando os dois, mas eles demonstravam conhecimento acima. E o brasileiro se sente ofendido com isso e quer dialogar à altura porque leu um livro do Kafka ou porque fez mestrado em sei lá,
sobre o Roland Barthes, sobre a escola de Frankfurt, Walter Benjamin, Adorno, e elas se acham no direito de tentar carteirar, mostrar que é mais inteligente que você em qualquer sentido. O Renan nunca vai ser presidente por isso, porque quanto mais ele mostra que é inteligente, que ele entende do assunto, mais as pessoas ficam afrontadas e querem saber mais de uma forma, não para construir um diálogo, mas para tentar diminuí-lo, tentar pegá-lo no pulo em alguma situação e mostrar, aí, sabia que você era um brasileiro, sabia que você era um lixo também, assim como eu. E é assim que funciona a cultura do Brasil.